Vitória, eu entendi que o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas é por meio de uma probabilidade. Excelente. Então, o conjunto complementar é um conceito que é bem utilizado e que a gente vai precisar. Imagine que você tenha um conjunto. E aqui eu vou chamar esse conjunto de E. Estou chamando de E porque a gente está usando E, né? Para o espaço amostral. Eu estou representando esse conjunto, que pode ser um conjunto de números, pode ser um conjunto de figuras geométricas, pode ser um intervalinho da reta numérica, enfim. Eu estou representando aí por esse retângulo. Até aí tudo bem? Ok. Aí imagine que eu vou pegar um subconjunto desse conjunto E. Eu vou pegar um pedacinho dele, certo? Que está nesse círculo, nesse laranja, meio marrom. Eu peguei um subconjunto do conjunto E. Um pedacinho, menorzinho do conjunto E. Ok? Nem sempre ele é menor, mas ele está incluído no conjunto E. Até aqui tudo bem? A gente diz que ele é um subconjunto. Vocês conseguem perceber que dentro do conjunto E sobrou uma região que não está limitada pelo conjunto A, pela bolinha? Tem uma partezinha que sobra. Eu vou mostrar essa partezinha que sobra com a cor amarela. Certo? Essa parte amarela foi o que sobrou. Até aqui tudo bem? Compreensível. Então, essa partezinha em amarelo é o que a gente chama de conjunto complementar, ou seja, é aquilo que está dentro de E, mas que não está no conjunto A, certo? Ele é chamado de A complementar, ou A barra. Ele pode ser representado como AC, assim, com um Czinho em cima, como A barra, como com um C grandão, assim, mas aqui a gente vai usar a barrinha, tá? Porque a gente não está estudando conjuntos, a gente está só usando aqui o suficiente para poder estudar probabilidade. Então, a gente vai relacionar essa ideia de conjuntos com o cálculo da probabilidade, tá bom? Então, isso aqui, ó, é o conjunto complementar de A. Lembrando que a aula está sendo gravada, que os slides estarão disponíveis, mas que vocês precisam assinar a frequência, tá certo? Assinem a frequência, pelo amor de Deus, não esqueçam. Conjunto complementar de A. Então, a gente vai colocar números agora nesse negócio de conjuntos. Imagine que você tenha um conjunto E com esses números aí. Escolhi esses números aí porque eu quis. Formei esse conjuntinho. Ele tem o 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20 e 22. Coloquei só númerozinhos naturais para ficar mais fácil de compreender. Certo? A frequência está na descrição do grupo. Certo? Está lá na descrição do grupo, mas não é para responder durante a aula, porque a frequência exige que você coloque um resumo da aula. Então, não recomendo que preencha agora, não. Então, imagine que desse conjunto E, você pega um conjunto A. E eu escolhi o conjunto A formado pelos elementos 1, 5, 9 e 11. Ah, professora, por que esse? Porque eu quis. Tá bom? É um exemplo. Quem seria o A complementar? O A barra. Ele seria formado por todos os elementos de E, que não estão em A. Então, vamos escrever esse conjunto. O 1 está em A? Sim. Então ele não vai para o A barra. O 2 está em A?
Não. Então, ele vai para o complementar. A gente vai escrever todos os números que não estão em A. O 5 está em A? Tá. Então, a gente não vai escrever. E o 8? Não. Não. Não, então ele vai ser escrito aqui. Então, complementando, a gente teria o número 10, o número 13, o número 15, o número 20 e o número 22. Confiram aí se está tudo ok. Ok. Tá. Então, o conjunto A barra é formado por esses elementos. Se eu quisesse fazer um diagrama, ele ficaria mais ou menos assim. Aqui é o E, o A ficaria aqui, com 1, 5, 9, 11, e os outros elementos aqui, 2, 8, 10, 13, 15, 20 e 22. Fora de A. Certo? E no caso do B, quem seria o B barra? Já que o B é formado pelos números 5, 10, 15 e 20, no B barra a gente vai ter todos os elementos de E que não estão em B. Quem seriam esses números? Um, 2, 8, 9 e assim vai, eu acho. 8, 9. Mais. 11, 13, 22. 13, 13, né? 22. Tem que juntar todo mundo. Aqui você pode perceber um padrãozinho, né? Você vai perceber que se eu pegar o A e juntar com o A barra, ele vai dar quem? Se eu juntar os dois. Ué? Ele vai dar o E. E o B, se eu juntar com o B barra, vai juntar o... Eita, vai dar o conjunto E. Inclusive, isso é uma propriedade de conjuntos. Né? É fácil de você observar isso. Quando você une os dois conjuntos, você vai encontrar o seu conjunto original, que você tomou como base. Então, vamos ver se vocês já conseguem idealizar e identificar como a gente pode usar isso para estudar probabilidade. Se você lança um dado comum, você vai ter como resultados possíveis os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso? Então, o meu espaço amostral, ou seja, o meu conjunto de resultados possíveis, ele é formado por esses 6 números. Então, eu vou criar um evento aqui. Imagine que eu queira saber quais são os resultados que dariam um número menor ou igual a 3. Então, eu vou formar um conjunto A só com esses números. Se é menor ou igual a 3, vai ser 1, 2 e 3. Por quê? Porque eles têm que ser membros desse conjunto aqui. Eu tenho números menores do que 3, além desses 3 aqui? Tenho. Tenho 0, tenho menos 1, tenho 1/2, tenho 2/3. Só que esse conjunto A, ele tem que ser formado por elementos do meu conjunto E. Até aqui, tudo bem? Sim. Ótimo. Então, a gente vai chamar de A barra o complementar desse conjunto A. Ou seja, quem são os elementos de E que não estão em A? O 4, o 5 e o 6. Até aqui, muito tranquilo, né? Belezinha. Agora, se eu quiser nomear um evento de B, um evento que são todos os números ímpares, resultados ímpares desse lançamento de dado. Então, você só vai ter o 1, o 3 e o 5. Então, quem seria o meu B? Meu B barra, aliás. 2, 4 e 6. Perfeito. Seria o 2, 4 e o 6. Então, concluindo, né? O A barra e o B barra, eles são os eventos complementares de A e B, certo? Então, na probabilidade,
a gente pode considerar tanto o evento como o seu complementar. E, às vezes, vai ser mais interessante você calcular a probabilidade de um evento acontecer usando o seu complementar, que é o que a gente vai ver hoje. E aí eu ilustrei aqui com esse diagramazinho para vocês, para ficar um pouquinho mais lúdico. Ok? Faltou um ponto final, depois eu vou ter que acrescentar. Deixa eu acrescentar aqui logo. Ok. Vocês estão tão falantes hoje, coisa boa. Estou escutando vozezinhas diferentes hoje. Vamos lá. Primeira propriedade é a propriedade de um evento impossível. Por exemplo, você lança um dado. Então, qual seria a probabilidade do resultado ser um número maior do que 8? 0. Sério, você nunca vai cair um número 8. Intuitivamente, você conclui isso. Mas vamos mostrar isso? Vamos provar isso? Porque não adianta você dizer que é 0. Em matemática, tem que provar. Até o óbvio. Então, preste atenção, ó. O meu conjunto E, que é o espaço amostral, formado por todos os resultados possíveis, como vocês já sabem, ele é formado pelos números de 1 até 6. Então, o número de elementos de E é 6, porque eu tenho 6 elementos. O meu conjunto A seria formado por todos os resultados de E que seriam maiores do que 8. Eu tenho no conjunto E números maiores do que 8, gente? Não. Não. Não tenho. Então, eu não tenho elementos nesse conjunto. Ele é um conjunto vazio. Então, ou eu represento ele assim com chaves abertas, ou eu represento com um zero cortado. Ou seja, se o A é um conjunto vazio, ele não tem elementos. Ou seja, N de A é 0. Cuidado para não confundir zero com vazio, viu? Porque tem gente que coloca N de A igual a vazio. Aí ferrou. É diferente. Então, o que seria a probabilidade, né, do evento A? Seria o número de elementos do conjunto A dividido pelo número de elementos do conjunto E. Mas o número de elementos de A é 0. E o número de elementos de E é 6. 0 dividido por 6 dá quanto, gente? 0. Dá 0. E aí nós temos a primeira propriedade, que diz o seguinte, que quando você tem um evento impossível, a probabilidade dele ocorrer é 0. Ele é impossível. E a gente representa isso como P do conjunto vazio igual a 0. Então, com esse exemplo aqui, fica razoável que a gente conclua isso aí realmente. Ok? Vou mostrar para vocês 4 propriedades hoje. Beleza? Beleza. Agora, qual seria a probabilidade do resultado ser um número menor do que 10? Então, novamente, vou repetir aqui o espaço. 70%. Vamos ver se é 70% mesmo? 60. 60, vamos ver. O espaço amostral tem 6 elementos. É o mesmo... Aqui faltou o lançamento de um dado, tá? A probabilidade do resultado ser um número menor do que 10 no lançamento de um dado, tá? Faltou aqui. Bom, do espaço amostral, o meu conjunto A é formado pelos números que são menores do que 10. Do meu conjunto E. Quais são os números de E que são menores do que 10? Todos. 1 até 6. Todos. Todos eles. Professora, pode isso? Pode. Então, o número de elementos dele é 6.
Então, o que é que vai acontecer quando calcular a probabilidade aqui, ó, número de A, elementos de A, dividido pelo número de elementos de E? Vai ficar 6 sobre 6, mas isso é igual a 1. Ou seja, como é que a gente expressa isso? O que é que isso significa? Que a probabilidade do espaço amostral ocorrer, né, se o espaço amostral for o próprio evento, é 1. É a mesma coisa de você fazer assim. Você tem 10 bolas numa urna. Qual é a probabilidade de quando você pegar uma bola ser uma bola da urna? Você sempre vai pegar uma bola da urna. Porque você determinou assim. Então, a probabilidade do espaço amostral ocorrer vai ser sempre 1. Isso pode parecer, assim, um pouco estranho, né, essa ideia, mas isso é fundamental para as outras propriedades que a gente vai ver. Ok? Ok. O terceiro exemplo, na verdade, é uma demonstração. Vocês concordam que, vamos lá para o exemplo dos dados, né? Você tem o espaço amostral aqui. E aí você imagine um conjunto A. Aqui, ó, 1, 2 e 3, como a gente fez. Vocês concordam que o número de elementos de A é menor do que o número de elementos de E, certo? Ou não? O número de elementos de A aqui são 3 elementos, e o número de elementos de E é 6. Então, A tem menos elementos do que E. Tem. E o conjunto vazio não tem nada, né? 0. Então, o número de elementos do vazio vai ser menor ou igual ao número de elementos de A. Porque o A também pode ser vazio, você pode colocar um evento impossível também. Mas o número de elementos de A também ele vai ser menor ou igual ao número de elementos de E, porque a gente viu aquele exemplo anterior que você pode considerar um evento certo, né? Um evento que coincida com o espaço amostral. Então, essas desigualdades aí, elas podem parecer um pouco pesadas, mas tem um pouquinho mais de paciência. Vamos prosseguir aqui. Eu sei que o número de elementos do conjunto vazio é 0. A gente viu naquele exemplo, no primeiro. E no segundo exemplo, a gente viu que o número de elementos de E é 1. Então, o número de... Opa, é 6, né? Desculpa, aqui tá errado. Tá errado aqui. Aqui era para ser N de E, tá? O 1 é no próximo passo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa desigualdade. Eu vou dividir todo mundo por N de E. O N de E não é um número? Então, tem uma desigualdade, como na equação. Eu posso dividir todo mundo por um número. Então, eu vou dividir por N de E. Eu vou pegar 0 dividido pelo número de elementos de E, menor ou igual a N de A dividido por N de E, menor ou igual a N de E sobre N de E. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que apareça a probabilidade aqui. Isso aqui não é a probabilidade do evento A? Vocês conseguem identificar que eu escrevi a fração da probabilidade? Sim, bem no meio. Só que 0 dividido por N de E vai dar 0. E N de E dividido por N de E vai dar 1. Ou seja, a probabilidade de um evento acontecer vai ser sempre um número entre 0 e 1. Convencidos? Ô, professor, Diga. o que a senhora quer dizer com um número entre 0 e 1?
Significa que a probabilidade vai ser sempre um número entre 0 e 1. Você pode perceber que todos os exemplos que a gente fez deu um número entre 0 e 1. Aí você pode falar, oxe, professora, mas e a porcentagem? A porcentagem, ela pode ser um número entre 0 e 1. Quer ver? 75%, né, que foi aquele número que você disse. O que é 75%? É 75 sobre 100. Mas isso aqui não é 0,75? Ah, tá. Entendeu? É porque quando a gente fala porcentagem, a gente tem a ilusão de que é um número, né? A gente pode confundir com o 75, mas a gente tem que lembrar que a porcentagem, ela pode ser um número menor do que 1. Vai ser sempre? Não, porque, por exemplo, se você pegar 125%, isso seria 125 sobre 100, mas 125 sobre 100 é 1,25. Nesse caso aqui, não é um número entre 0 e 1. Aí, o que é que eu estou mostrando aqui? Que na probabilidade, aqui no nosso contexto da probabilidade, a probabilidade de um evento acontecer vai ser no mínimo 0 e no máximo 1. Entendeu? Entendi sim. Beleza? Então, isso é uma outra probabilidade, uma outra propriedade muito importante que a gente precisa saber. E, por último, eu vou mostrar uma outra propriedade, espero que dê tempo. Mas, antes disso, um exemplo. Esse exemplo está no livro, tá? Alguns de vocês podem ter visto. Você tem uma reunião. Claro, gente, isso aqui é um exemplo, assim, que na prática não se faz isso, tá? Mas está no livro, então eu vou usar esse exemplozinho. Você teria uma reunião com N professores e você vai escolher um ao acaso para fazer um trabalho específico, coordenar o trabalho. E aí ele afirma que se a probabilidade do professor escolhido ser de matemática é N menos 5 sobre 9, qual é o número máximo de participantes que pode haver nessa reunião? De novo, você tem um grupo de professores e a probabilidade de escolher do escolhido ser um professor de matemática é N menos 5 sobre 9. Bom dia. Então, qual é o número máximo de pessoas que pode ter nessa reunião? Então, o meu conjunto seriam todos os professores. Certo? O conjunto de todos os professores. Eu não sei quantos tem. É o que eu quero saber. E eu sei que o meu evento A seria sair um professor de matemática. Perceba que eu não tenho os valores. Como é que eu vou calcular aqui? O A seria sair um professor de matemática nesse sorteio. Então, eu sei que a probabilidade de sair um professor de matemática é N menos 5 sobre 9. Então, qual seria o número máximo de participantes? Será que tem como resolver isso? A resposta é sim, graças à propriedade anterior que a gente viu. Por quê? Eu sei agora que a probabilidade é um número entre 0 e 1. Então, a probabilidade de ser um professor de matemática vai estar entre 0 e 1. Por quê? Porque o professor de matemática está dentro desse grupo de professores. Então, como é que a gente faria? A gente diria que 0 é menor ou igual à probabilidade de sair um professor de matemática, que é menor ou igual a 1. É um número entre 0 e 1. Mas, a probabilidade é N menos 5 sobre 9. Aí você diz, eita, professora, eu sei não resolver desigualdade, e agora? Ah, vamos aprender. Essa questão aí, ela tem uma cara... Ela poderia cair no Enem, por exemplo. Uma questão dessa. Porque ela envolve vários assuntos. Ela envolve desigualdade, envolve probabilidade e envolve ideia de máximo.
Então, quando você tem duas desigualdades assim, você vai quebrar ela em duas. Você vai resolver primeiro essa e depois essa. Ó, esse símbolo aqui é o símbolo de menor ou igual. Significa que um número seria menor ou igual a outro. Então, vamos fazer a primeira parte aqui. O zero teria que ser menor ou igual a n menos 5 sobre 9. Aí você pode pensar, professora, pode fazer meio pelos extremos? Pode, desde que o número, desde que esses números aqui de baixo não sejam negativos, porque se for negativo, e você for tirar esse sinal negativo, você vai ter que trocar a igualdade. Nesse caso aqui, ele é um caso bem simples, e a gente não vai precisar. Então, eu vou colocar os dois aqui. Vamos lá. Eu vou fazer assim, eu vou pegar e vou... aqui tem 1, né? 0 dividido por 1. Se eu fizesse meio pelos extremos, eu teria 0 vezes 9, que dá 0, menor ou igual a n menos 5. Até aqui tudo bem? Sim. Pode ir. Pronto. Quero ver. Só que Pra que tirar print? eu vou disponibilizar, gente. Calma. Preste atenção aqui. O vídeo. Ó. Dá, ó. Gente, Vou disponibilizar. não é inferno. Alguém tá com o áudio ligado aí? Então, o que a gente vai fazer? A gente teria que isolar esse n. Como é uma inequação, você não vai ter um n igual a um número. Você vai ter n maior ou menor ou igual a um número. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que isolar esse n. Então, esse menos 5, ele tem que aparecer. Tem que desaparecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 5 em cada membro. Por quê? Porque quando eu fizer isso, vai sumir aqui, ó. Então, eu vou ficar com 5 menor ou igual a n. Ou seja, o n é maior ou igual a 5. Por que o sinal mudou? Porque eu mudei do membro, né? É como se você espelhasse, como se fosse um espelho. Eu estou dizendo que 5 tem que ser menor ou igual a n. Se eu for desenhar isso aqui numa reta, o 5 está aqui, então o n tem que ser, aliás, o 5 ele é menor ou igual a n. Então, o n tem que ser maior, né? Tem que estar para cá. Então, isso quer dizer que o n tem que ser maior ou igual a 5. Esse exemplo, ele exige um pouquinho mais de vocês. Eu tenho consciência de que vocês podem estar um pouco perdidos nisso aqui. Mas eu preciso mostrar isso aqui, porque vocês são alunos do ensino médio, vocês são alunos do terceiro ano, e vocês são plenamente capazes de compreender isso aqui em algum momento. Então, qual é o meu objetivo com esse exemplo? É mostrar que mesmo que a gente não tenha, mesmo que a gente não tenha o número de elementos do espaço amostral, se a gente tiver a probabilidade do evento do espaço amostral, nós conseguimos extrair informações daquela situação. Entendeu o objetivo aqui? Aí você fala, professora, acabou? Não. Por quê? Porque eu preciso resolver a outra desigualdade. Vou resolver aqui em cima. Não se preocupem que esse exemplo vai estar disponível, ok? Essa parte aqui é a mais difícil. O outro exemplo é mais fácil. O outro seria n menos 5 sobre 9 menor ou igual a 1. Eu vou pegar e vou multiplicar, fazer meio pelos extremos, aqui. Nesse caso, pode. Aí vai ficar n menos 5
menor ou igual a 9. Aí eu vou pegar esse menos 5 e passar para o outro lado. 9, o menos 5 passa mais. 9 mais 5 dá quanto? 14. 14. Ou seja, o número de professores, ele tem que ser maior do que 5 e tem que ser maior ou igual a 5 e tem que ser menor ou igual a 15. É isso mesmo? Não é 14, professora? 15 não, 14, né? Por isso que eu tava... Inclusive você falou, não foi? Eu que escrevi errado. Então seria como no final das contas? Aqui, ó. 5, 14, né? Porque o 14 está lá na frente. Então, ele tem que ser maior ou igual a 5 e menor ou igual a 14. Como nós não temos pessoas, a gente não tem 3,5 pessoas, a gente não tem 10,5 pessoas. A gente vai ter aqui 6, 7, 8, até 14 pessoas. Então, qual é o número máximo de participantes que pode ter nessa reunião? 14. Eu consegui mostrar pela inequação, que eu tenho que ter, para que essa probabilidade seja essa aí que foi mostrada, eu tenho que ter, no mínimo, 5 e, no máximo, 14 professores. Engancharam? Difícil essa? Essa foi um pouquinho. Essa foi um pouquinho, né? Rapaz, tava muito fácil. Tava um negócio... Então, o último exemplo, que é a última propriedade, é quando você usa o complementar propriamente dito. Se você tem uma urna com bolas coloridas, e você, dentre elas, você tem uma bola vermelha. E a probabilidade de sair essa bola vermelha é 0,62. Então, qual seria a probabilidade de você ter de sair uma bola que não fosse vermelha? Beleza? Aí a gente vai usar a propriedade 4, né? Que usa o complementar. Se a probabilidade de sair uma bola vermelha é 0,62, a probabilidade de não sair vermelha, o complementar, eu vou chamar de V barra, porque não é vermelha. Então, a probabilidade de não sair vermelha vai ser quanto? Pensa comigo. Você ou vai ter bolas vermelhas, ou você não vai ter bolas vermelhas, concordam? Você pode ter bola azul, rosa, roxa, ou vai ser vermelha, ou não vai ser vermelha. A probabilidade de sair vermelha é 0,62. Eu não vou fazer a prova aqui, a demonstração. Tem lá no livro, mas eu não vou fazer só oralmente. Eu sei que todas as outras bolas estão na urna. Então, a probabilidade de sair as bolas de determinadas cores vão existir lá. Mas eu sei que a probabilidade total tem que ser 1. Porque no máximo é 1. Somando tudo, que é uma outra informação. Então, para você descobrir o complementar, você pega 1 e tira a probabilidade de sair vermelha. Quando você fizer isso, você encontra a probabilidade dela não ser vermelha. É uma propriedade das probabilidades. P de A é igual a 1 menos P de A barra. Ou, eu posso escrever assim. P de A barra é igual a 1 menos P de A. Se eu pegar 1 e tirar 0,62, quanto é que vai sair? Bom, tem uma dica para poder resolver isso. Você tira 1 centésimo,
aqui. E aí, como você tira um centésimo, você vai somar aqui no final. É uma forma de fazer. Mas eu estou correndo muito, então outra hora eu explico isso. Vamos lá. Zero não posso tirar aqui, né? Então, vou tirar aqui do 1, transformar em 10 décimos, mas eu preciso aqui na última casa. Então, vou tirar 1 décimo e vou transformar em 10 centésimos. 10 menos 2 dá 8. 9 menos 6 dá 3. 0 menos 0 dá 0. Então, a probabilidade de sair uma bola que não seja vermelha é 0,38, ou 38%, como Moisés gosta de fazer. Então, qual é a recomendação que eu faço? Porque eu sei que vocês têm aula agora. Já comi 3 minutos da aula da professora. Façam exercícios. Leiam, estudem, certo? Vocês precisam complementar isso aí. Tá bom? A atividade que está lá no formulário, ela precisa do outro assunto que eu vou dar. Então, não se preocupem, não precisam responder a atividade agora, beleza? Deixa para resolver na outra semana, quem não resolveu ainda. Quem levantou a mão? Diz, Foi eu, Moisés. professor. Quando é que essa aula vai estar disponível? Ainda hoje, eu vou disponibilizar agora. Terminar. Tá bom. Tá bom, porque eu me gente? entreti tanto com a aula que esqueci de anotar as fórmulas. Tá bom. Mas no final eu coloco aqui, ó, no final tem as propriedades. Certo? Professora, qual parte do livro tá? Que eu não achei ainda. Também. É na página... Começa na 11, 12 e 13. E os exercícios são na página 13 e 14. Aí vocês têm vários exercícios que vocês podem tentar. Tá bom? Interromper aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Um abraço.